prazer, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Eu sou Adriano Manhães e neste vídeo dou sequência a questões, provas, perguntas que são utilizadas durante o processo seletivo, na hora de contratar um bombeiro civil, na hora de promover um bombeiro civil a um bombeiro líder, na hora de você buscar uma nova oportunidade de emprego ou o seu primeiro emprego, uma recolocação, na hora em que as empresas, as companhias, elas vão buscar um inspetor, um coordenador, um supervisor, eles buscando testar o conhecimento desse profissional, eles vão colocar essas perguntas que hoje nós estamos a desenvolver aqui no canal. Algumas perguntas são perguntas antigas, perguntas arcaicas, mas outras estão ali atualizadas, quentinhas, saída do forno recentemente. Então vamos dar continuidade nesse bloco de perguntas, nesse bloco de questões. Vamos seguir com a questão de número 41, que diz: a combinação dos três elementos do triângulo do fogo sob condições propícias permite a ignição e a continuação das reações químicas, as quais podem ser classificadas em oxidação lenta, combustão simples, deflagração, detonação e explosão. O parâmetro empregado para classificar as combustões é ou são: opção A, tipo de combustível; opção B, velocidade de propagação; opção C, material comburente; opção D, tempo de reação de ignição. Então vamos olhar o enunciado da pergunta, vamos olhar o enunciado da questão. Ele destaca oxidação lenta, combustão simples, deflagração, detonação e explosão. Logo, para que você possa estar classificando essas combustões, você vai levar em consideração a velocidade de propagação, ou seja, como os fenômenos estão a ocorrer, como os fenômenos estão a acontecer. Vamos para a questão de número 42, que diz: segundo a NR23, o extintor do tipo químico seco poderá ser usado nos seguintes tipos de fogo. Opção A, classes C e D; opção B, classes A e C; opção C, classes B e D; opção D, classes B e C; opção E, classes A e B. Então nós temos 5 opções. Diante dessas 5 opções, conforme o enunciado, a letra D, ou seja, a opção D, é a que atende à pergunta, ou seja, classes B e C, se tratando do extintor químico seco. Vamos agora para a questão de número 43, que diz: segundo a NR23, um método de abafamento por meio de areia, balde de areia, poderá ser usado como variante nos fogos de: opção A, classes B e D; opção B, classes A e C; opção C, classes B e C; opção D, classes C e D; opção E, somente D. Então, conforme você observa o enunciado, ao tratar de abafamento por meio de areia, ou seja, balde de areia, algo que você vai encontrar na indústria, na siderúrgica, você observa que a opção A, ou seja, classes B e D, é a que vai contemplar esse tipo de situação. Seguindo para a pergunta de número 44, que diz: a NR23, Proteção contra Incêndios, estabelece o que os locais de trabalho devem dispor, visando a prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores no tocante a incêndios. Em relação a esta norma, assinale a alternativa correta. Opção A: as saídas devem ser dispostas de tal forma que a distância entre estas e qualquer local do trabalho não se tenha que deslocar mais do que 15 metros em estabelecimentos de risco grande. Opção B: em locais com espaços reduzidos, podem dispor de escadas em espiral, podem ser consideradas como saídas. Opção C: quando não for possível atingir diretamente as portas de saída, deverão existir em caráter permanente vias de passagem ou corredores com largura mínima de 1 metro. Opção D: os pisos de níveis diferentes podem comportar degraus, desde que estes sejam de pequenas alturas, não cansando o trabalhador no deslocamento, desde que devidamente sinalizados. E opção E: o sentido da abertura de porta deve ser do exterior para o interior do local. Então, senhores, quando a gente fala de NR23, quando nós falamos de normas de
proteção contra incêndio, dentre as 5 opções, perceba que a opção A é a única correta. As saídas devem ser dispostas de tal forma que a distância entre estas e qualquer local do trabalho não se tenha que deslocar mais do que 15 metros em estabelecimentos de risco grande. Vamos observar o que anula as outras opções. Na opção B, ele fala sobre escadas em espiral, algo inaceitável, algo proibido diante da norma. Então você não pode ter escadas tipo caracol, escadas em espiral, junto à edificação como uma saída de emergência, um acesso para você chegar ao ponto de encontro. Então está errado. Na opção C, ele fala sobre largura mínima de 1 metro. Nós sabemos que portas de saída de emergência, corredores de emergência devem ter no mínimo 1,20 metro. Na opção D, ele fala sobre pequenas alturas. Então perceba, pisos de níveis diferentes com pequenas alturas. Então você não pode ter a condição de a pessoa cair, tropeçar e acontecer aquele efeito dominó, onde um vai caindo por cima do outro, agravando a situação, gerando o acidente, tá? De modo generalizado. Então, pequenas alturas, essa condição de pisos de níveis diferentes, algo inaceitável. E na opção E, ele fala sobre a condição que a porta deve ser do exterior para o interior do local. Então você sabe que na realidade é do interior para o exterior a abertura dessa porta da saída de emergência. Logo, opção A é a única correta. Vamos para a questão de número 45, que trata sobre os métodos de extinção do fogo ou incêndio. Analise os itens abaixo. 1. Abafamento. 2. Isolamento ou retirada do material. 3. Resfriamento. São considerados métodos de extinção de fogo os itens: opção A, 1 e 2, opção B, 2 e 3, opção C, 3, opção D, 1 e 3, opção E, 1, 2 e 3. Senhores, diante da condição de eliminar, debelar o foco de incêndio, o princípio de incêndio, nós estamos tratando do método de extinção, ou seja, como que você vai de fato acabar com esse problema. Logo, a opção E, que diz 1, 2 e 3, é a opção correta. Então você sabe que temos o abafamento, isolamento ou retirada do material e resfriamento. Então esses 3 itens consideram-se e estão corretos. Lembrando que há literaturas em que o isolamento é tratado como uma técnica de extinção de incêndio e não como um método. Mas aqui nós estamos falando sobre a condição de você extinguir esse incêndio. Então, dessa maneira, o que se encontra lá na academia, a briga se isolamento é técnica ou método, nós não vamos trazer para a discussão dentro dessa questão. Então, vai ficar para um segundo momento. Vamos avançar para a questão de número 46. Em conformidade com a NR23, constitui uma unidade extintora o seguinte número de extintores de gás carbônico com capacidade de 1 kg. Opção A, 2, B, 3, C, 4, D, 5 e 6. Quando falamos justamente desses extintores de 1 kg e se tratando justamente dos extintores de gás carbônico, para que você possa compor uma unidade extintora, você necessita de 4 extintores de 1 kg. Logo, a letra C é a opção correta. Vamos seguindo para a questão de número 47. A NR23, relativa à proteção contra incêndios, estabelece as medidas de proteção contra incêndios de que devem dispor os locais de trabalho. Quanto a essas medidas, assinale a opção incorreta. Ele quer a opção incorreta. Veja, opção A. As saídas e as vias de circulação não devem comportar escadas nem degraus e as passagens devem ser bem iluminadas. Opção B. As portas verticais, as de enrolar e as giratórias não serão permitidas em comunicações internas. Opção C. Todas as escadas, plataformas e patamares deverão ser feitas com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo. Opção D. Nas construções de mais de 2 pavimentos, apenas os montacargas dos ascensores devem ser inteiramente de material resistente ao fogo.
Opção E, as caixas de escadas deverão ser providas de porta corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas facilmente pelos dois lados. Então ele quer a opção incorreta. Então, diante dessas 5 opções, aquela que está incorreta é a letra D, a opção D. Nas construções de mais de 2 pavimentos, apenas os montacargas dos ascensores devem ser inteiramente de material resistente ao fogo. Quando ele coloca essa condição de apenas, ou seja, uma restrição, você já anula a opção. Então ela se torna incorreta por conta dessa palavra restritiva, que é a palavra apenas. Vamos seguir para a questão de número 48. Os equipamentos elétricos para operar em atmosferas potencialmente explosivas, por sua própria natureza, constituem uma fonte de ignição e devem atender os requisitos estabelecidos em normas internacionais, como, por exemplo, API RP 500 e NFPA 497. Essas normas apresentam critérios para a definição de área classificada em função do potencial de risco das substâncias inflamáveis. Nesse sentido, as condições ambientais que podem afetar os equipamentos elétricos em áreas classificadas não incluem: opção A, acúmulo de poeira; opção B, radiação ultravioleta; opção C, corrosão; opção D, ruído. Senhores, diante dessas 4 opções, quando ele fala nesse sentido, as condições ambientais que podem afetar os equipamentos elétricos em áreas classificadas não inclui, ou seja, aquilo que é a exceção, aquilo que você não tem como considerar, é justamente a opção D, o ruído. Então o ruído não vai ter nenhum tipo de comprometimento em relação à utilização desses equipamentos. Agora, acúmulo de poeira, radiação ultravioleta e corrosão são levados em considerações na hora de você instalar, na hora de você estar verificando o posicionamento e a colocação desse tipo de material junto à indústria. Vamos avançar para a questão de número 49, que diz: o número de extintores de gás carbônico com capacidade para 2 kg necessários para constituir uma unidade extintora é de: opção A, 1 extintor; opção B, 2 extintores; opção C, 3 extintores; opção D, 4 extintores. Senhores, em perguntas anteriores ele colocou sobre extintores de 1 kg. Agora ele coloca extintores de 2 kg. Logo, a opção correta diante da literatura é a letra C, ou seja, eu necessito de 3 extintores de 2 kg para estar formando essa unidade extintora. Avançando para a questão de número 50, para que possamos fechar mais um bloco, observamos o seguinte: no que se refere à proteção contra incêndios, é correto afirmar: opção A elaboração de projetos de edifícios contemplando sua compartimentação horizontal e vertical visa conter o fogo em seu ambiente de origem. Opção B, uma porta de emergência de uma fábrica deve abrir para dentro da edificação e não possuir tranca externa. Opção C, pode-se utilizar um extintor de água pressurizada para fogos da classe D, desde que o operador utilize máscara respiratória com pressão positiva de forma a impedir a entrada dos gases e vapores tóxicos. Opção D, a iluminação de emergência deve ter luminárias distribuídas apenas pelas escadas, descargas e área de refúgio. Opção E, o sistema de detecção e alarme de incêndio tem por finalidade o acionamento dos dispositivos de proteção ativa, chuveiros automáticos. Diante dessas 5 opções, nós observamos que a letra A é a única que tem coerência. Veja, a elaboração de projetos de edifícios contemplando sua compartimentação horizontal e vertical visa conter o fogo em seu ambiente de origem, ou seja, evitar que esse fogo ele se propague para outros pontos dentro dessa edificação. Vamos agora perceber, identificar aquilo que anula as outras opções. No caso da opção B, temos ali, deve abrir para dentro da edificação. Então nós sabemos que toda porta de emergência deve abrir para fora da edificação.
Na opção C, ele fala extintor de água pressurizada em incêndio classe D. Então, isso é algo inadmissível. Você não pode utilizar extintor de água pressurizada para incêndio classe D. Então, você sabe que é algo inaceitável. Então, você já anula a opção C. No caso da opção D, ele fala sobre descargas, tá? Ou seja, apenas, que é uma palavra restritiva, escadas, descargas e áreas de refúgio, locais onde você vai colocar essa iluminação de emergência. Então, essa palavra restritiva apenas, e quando ele especifica esses 3 ambientes, já faz com que a opção D ela se torne inadequada, ou seja, errada. E no caso da opção E, ele fala sobre proteção ativa. Então, o sistema de detecção e alarme de incêndios tem por finalidade o acionamento dos dispositivos de proteção ativa, ou seja, chuveiros automáticos, ou seja, o chuveiro sprinkler. O chuveiro sprinkler ele já vai trabalhar de forma independente. Então, esse sistema de detecção de incêndio, que vai envolver os detectores de incêndio, seja ele detector de fumaça, detector óptico, detector termovelocimétrico, eles não estarão acionando o chuveiro sprinkler, uma vez que o painel ele alarmou. Então, dessa forma, a opção A é a única opção correta. Senhores, muito obrigado por mais uma vez você ter assistido esse vídeo até o final, ter ficado comigo, me acompanhando, fazendo as análises. E claro, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo, fortalece o canal com seu like, faz com que outras pessoas possam também receber esse vídeo, ter esse vídeo chegando para elas através do YouTube. E claro, muito obrigado pela parceria, pela compreensão, pela participação aqui no canal através do chat. Então, fortalece com like, compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários e faça com que outras pessoas também possam viver a mesma experiência. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.